De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Você pode repetir essa frase comigo? A gente lê bem alto, dizendo assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra venha nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos encha, Pai, da Tua palavra, para que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos abertos, Senhor, a ouvir Tua voz. Nós desejamos, Senhor, e tudo aquilo que quer nos impedir, seja a nossa carne, seja o mundo, seja as vozes desse mundo, seja o inimigo, que o Senhor repreenda em nome de Jesus e nos permita ouvir Tua voz por meio da Tua palavra. E te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, no seu lugar. Esse salmo de número 131, é um salmo curtinho, um salmo objetivo, mas que sempre falou profundamente ao meu coração. As ilustrações, as ênfases que Davi traz nesse salmo são admiráveis, são profundas. E esse salmo, ele é conhecido como um salmo de peregrinação. É um dos salmos que tem na Bíblia, salmos de romagem também, que falam que os judeus, quando estavam celebrando as festas anuais e se dirigiam para o templo, eles usavam alguns salmos para louvar a Deus no caminho, né? Enquanto eles estavam indo lá para Jerusalém, eles iam cantando músicas, orando, e esse salmo era um dos salmos que eram usados pelos judeus para poder louvar, orar ao Senhor nesse momento de festa, de celebração. O contexto histórico a gente não sabe exatamente quando Davi escreveu esse salmo, não dá para se ter uma certeza só por essa passagem qual foi o momento da vida de Davi que ele escreveu. Se ele já tinha enfrentado Golias, provavelmente sim, aqui. Se ele já era rei ou ainda não tinha sido, provavelmente ele já tinha sido chamado a ser rei, Deus já tinha dito isso a ele, mas a gente não sabe exatamente, mas sabe que foi escrito por Davi, o rei Davi, aquele que a gente já conhece, pelo menos a maioria conhece a história desse homem. E parece, meus irmãos, que o tema central desse salmo tem a ver com falar sobre satisfação da alma. Você vê aqui no meio do salmo que ele dá um enfoque muito grande em como ele se encontra, em como é que se encontra a alma desse homem de Deus. Davi claramente ele está dando um testemunho que inclusive é um testemunho que nos dias de hoje é muito cobiçado. O salmista está afirmando que está em paz com sua alma. O salmista está dizendo que não está ansioso, que não está angustiado, que não está perdido. Ele está satisfeito. Ele está dizendo que está bem. Ele está satisfeito. E ele está testemunhando isso. Mas antes de afirmar isso que ele afirma no versículo 2, que a gente acabou de ler, ele começa a falar o que não está experimentando, ou melhor, o que deixou de viver, para que isso fosse uma realidade em sua vida. Parece até que ele está querendo dar a entender que essas características do versículo 1 são incompatíveis com a alma satisfeita que ele está revelando, com aquilo que ele mostra no versículo 2. Tenho certeza que essa característica de ter paz, ter uma alma satisfeita, de estar bem, é algo que hoje em dia a maioria das pessoas que nos cercam, até a gente aqui, está dizendo: poxa, como eu preciso disso, como eu tenho desejado isso para a minha vida, porque isso é exatamente o que eu não tenho vivido. Eu não tenho tido paz, eu não tenho tido satisfação, eu não tenho tido tranquilidade. Está fazendo barulho aqui ou é impressão minha? Tá, né? Então, isso é algo muito profundo que o salmista fala. E o curioso aqui é exatamente essas características que ele fala que não tem, que ele deixou. E eu queria compartilhar com vocês quais são essas características. Versículo 1, o salmista ele começa dizendo assim: olha, Senhor,
O meu coração não é orgulhoso. Coração orgulhoso, meus irmãos, é um coração que está em constante busca por independência, por reconhecimento. O orgulho, por sinal, é a raiz de todos os pecados. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas todo pecado, quando ele é praticado, ainda de forma inconsciente, ele está sendo feito porque alguém acredita que aquela atitude, aquela escolha, aquele ato é melhor ou irá satisfazê-lo mais do que viver a vontade de Deus para a sua vida. Pare para refletir. Em todo pecado que você já cometeu, seja uma mentira, seja um pensamento, seja um ato de imoralidade sexual, seja o orgulho, a inveja, a soberba, a cobiça, tudo aquilo é vivido porque a gente acredita que aquela ação ela vai nos satisfazer mais, ainda que momentaneamente, do que a vontade de Deus nas nossas vidas. E o salmista, ele vem e diz, olha, eu não sou orgulhoso, Senhor, eu não sou orgulhoso. Inclusive, falando sobre a questão do pecado, a gente nota que o pecado original de Adão e Eva foi fruto disso. Eles pecaram porque acreditaram que, apesar de Deus ter dito não coma desse fruto, eles acreditaram de alguma forma que comer aquele fruto iria satisfazer mais eles do que cumprir a vontade de Deus. Então o orgulhoso, ele vive insatisfeito, porque a cada escolha que ele faz, a cada ato que ele faz, ele acreditando que aquilo vai satisfazê-lo, ele acaba descobrindo que aquilo não vai. E isso se torna uma busca incessante, constante, um ciclo vicioso, e que é um grande desafio, uma grande prisão que muitas pessoas vivem. O salmista então diz, mais uma vez, o meu coração, Senhor, não é orgulhoso. E talvez quando a gente escute isso, poxa, que intrepidez, que coragem de Davi dizer isso. Será que ele não está sendo orgulhoso ao dizer que não é orgulhoso? Eu fiquei pensando comigo, né? E quando eu li a passagem, eu dizia, me parece que Davi, ele não está dizendo que ele é perfeito. Inclusive, o Salmo 51, escrito pelo próprio Davi, é um salmo de confissão. Que ele admite o seu pecado diante de Deus, ele diz, Senhor, eu sou pecador, eu pequei, me perdoa. Eu sei que eu cometo pecados. Então, parece muito mais que Davi aqui estava dizendo que ele não se achava independente, super capaz. Ele não se achava autossuficiente. Ele estava dizendo, em resumo, que tudo que ele havia conquistado, o próprio chamado dele para ser um rei, não havia tornado o coração daquele homem soberbo. Ele continuava entendendo que ele era um ser dependente, que ele era um ser que dependia tanto de Deus como dos outros. E a primeira pergunta, diante dessa característica que ele começa dizendo aqui que ele deixou, é como é que está o nosso coração? Nosso coração, gente, trava uma luta muito grande contra o orgulho. Ele é um pecado que muitas vezes não é muito denunciado, porque ele é muito silencioso, o orgulho, né? É diferente do roubo, do furto, da imoralidade sexual, da mentira. O orgulho está lá no fundo, está lá no profundo do nosso ser. Mas apesar dele ser tão silencioso, ele é muito intenso, ele é muito constante. A gente trava uma luta contra isso. A gente trava uma luta e a gente precisa ter cuidado, porque o orgulho, ele muitas vezes até tenta nos atacar de forma camuflada. Vou explicar para vocês. Ele não é só uma tentação para aqueles que é visto como forte pela sociedade, né? Porque normalmente quando a gente fala de um orgulhoso, a gente tem uma ideia clara, pelo menos eu penso assim, né? Aquela pessoa que se acha, que está acima de tudo, que pode tudo, que é melhor do que os outros. Mas o orgulho, ele também pode atacar muito claramente aqueles que estão vivendo um momento difícil, de sofrimento na vida deles. E nesse sentido, tem um texto que eu li, um trecho de um livro de John Piper, que foi muito profundo quando eu li. Quando eu li, eu disse, eu acho que isso é importante compartilhar. Olha o que ele fala, ele diz assim, olha, a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento.
A vanglória diz, eu mereço porque alcancei muitas coisas. A autopiedade diz, eu mereço admiração porque sacrifiquei muito. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. A razão pela qual a autopiedade não parece ser orgulho é que ela parece ser necessitada. Mas a necessidade surge de um ego ferido, e o desejo de mostrar-se autopiedoso não é realmente para que os outros o vejam como indefesos, mas como heróis. É a reação do orgulho não aplaudido. Eu sei que esse texto pode até parecer pesado para, às vezes, a pessoa que está sofrendo ouvir isso. Mas eu leio em amor, na esperança que o Espírito Santo ele possa ministrar a todos nós que precisamos cura nessa área. Seja aqueles que se acham orgulhosos, poderosos, capazes, independentes. Seja aqueles que estão dizendo, ó vida, ó céu, meu Deus não me ama, meu Deus não me quer, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim. E dizer, Senhor, eu quero encontrar o equilíbrio da dependência do Senhor. Eu quero encontrar o equilíbrio da dependência plena na Tua presença e satisfação de Ti, Pai. Isso é o equilíbrio, não é o outro lado. O equilíbrio do orgulho não é a autopiedade, é o que o texto está dizendo. E eu oro para que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações aqui e curar, se existem pessoas que estão lutando contra isso nessa manhã. Em nome de Jesus, que haja uma obra do Espírito Santo em nossos corações. E o texto continua, Davi falando, dizendo assim, Senhor, além de eu não ser orgulhoso, de eu não ser, sabe Deus, achar que eu quero ser independente, viver a minha vida, não, Senhor, eu reconheço que eu dependo do Senhor. Ele diz, além disso, Pai, meus olhos não são arrogantes. A arrogância, gente, é basicamente quando o orgulho é colocado para fora. Aquilo que é tão silencioso, fica tão lá dentro do nosso coração, quando se externaliza, quando é colocado para fora, a altivez começa a aparecer. E uma consequência dessa postura é que o arrogante está sempre se comparando com o outro. E não só de boca, gente. Às vezes o nosso coração é arrogante internamente. Porque a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e fica se comparando. Eu luto contra isso. Eu luto contra isso. Você olha para o outro e diz, poxa, por que ele tem isso? Por que eu não tenho? Por que a família dele tem isso? Por que eu não tenho? Mas graças a Deus o Senhor tem me dado vitória. Eu não estou preso a essa luta. Mas talvez tenha pessoas que estejam presas com isso. A luta, eu tenho quase certeza que todos têm. É quase impossível alguém não ter uma luta com isso. Mas pode ser que existam pessoas que estejam presas com isso. E o salmista diz, Senhor, meus olhos não são arrogantes, Pai. Meus olhos não são. Eu tenho lutas contra isso, mas eu tenho conseguido em Ti, Senhor, encontrar a vitória. Ele está dizendo a Deus aqui nesse salmo, dizendo assim, Pai, Tu sabes que eu tenho lutado contra isso, tem me dado a capacidade de não me achar superior aos outros, nem me achar inferior. Eu tenho me achado ali na mesma condição, enquanto filho do Senhor. Inclusive, o que eu busco, na verdade, é me achar inferior para servi-los, como Filipenses 2 fala, e não para me achar inferior porque eu sou pior. Eu quero servir essas pessoas porque o Senhor me amou e eu quero amar como o Senhor me amou. Então, a segunda pergunta, diante dessa característica que o próprio salmista disse, olha, isso não pode mais habitar em nosso coração, a gente teria condições de fazer essa mesma afirmação, e dizer, Senhor, eu sou arrogante, Pai. Me ajuda a lutar contra isso. E uma terceira e última característica que o salmista fala das coisas que ele não tem vivido, para que ele possa experimentar uma satisfação, ele diz o seguinte: não me envolvo, Senhor, com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu acho incrível essa última característica. Toda vez que eu leio esse salmo, eu fico refletindo muito nessa passagem, nesse trecho especificamente. Basicamente é como se Davi estivesse dizendo que ele tem buscado e tem tentado ser um homem equilibrado, sensato. Como isso é muito relevante, gente, nos nossos dias.
Pessoas têm vivido uma vida angustiada, uma vida escravizada por conta dos excessos. Têm vivido o que é demais para elas. O que é demais para elas. Muitos têm vivido em realidades paralelas que são impostas pela sociedade, pelo padrão que as pessoas imaginam que você tem que viver, e impõe um fardo sobre essas pessoas, dizendo que você tem que viver desse jeito. As redes sociais, por exemplo, hoje trazem um padrão de relacionamento perfeito, que quando um casal ele entra em crise ou tem um problema, muitas vezes o fardo das redes sociais diz: olha, todo mundo é perfeito, só vocês que brigam. E isso traz um peso sobre as pessoas, porque as pessoas ficam desesperadas. E traz um peso sobre a beleza, porque quando você só entra lá, só tem foto bonita. Ninguém posta foto feia, né? Inclusive apaga do celular. E isso acaba levando as pessoas a viverem um drama, porque elas dizem: eu tenho que alcançar esse padrão para a minha vida. Eu tenho que alcançar isso para mim. Pessoas vivem um padrão de vida, meus irmãos, incompatível, totalmente incompatível com sua renda, buscando autoafirmação. Para postar nas redes sociais que teve naquele local, ou para dizer para alguém, quando chega durante a semana, que eu fui para tal lugar. Isso é escravizante. Pessoas abraçam ideologias totalmente dissociadas dos valores do reino. E eu falo isso aqui muito para universitários, pessoas que estão no meio acadêmico. A gente se livre disso em nome de Jesus, se liberte e busque viver os valores do reino para a sua vida. Você não precisa ver preso pelo que a sociedade está vivendo, só porque ela está dizendo: viva os valores do reino. Viva os valores do reino na sua vida. Não abraça essas ideologias ateístas, contrárias a Deus, porque a sociedade tem dizendo que você tem que viver isso. Eu falo isso, eu não estou falando da boca para fora. Eu estudei durante 5 anos na universidade. Eu sei o que eu estou falando. Saí tem alguns anos. Então eu não estou falando com base em discurso de rede social, no que eu li. Estou falando no que eu vivi. Então o problema, meus irmãos, surge quando a gente percebe, e as pessoas que estão vivendo nesse contexto, que tanto ansiavam viver de uma forma, de um padrão que tem sido imposto, aquilo não acontece. Quando o relacionamento perfeito que ele achava que seria, porque nas redes sociais tem um problema, ele diz: não pode ser. Não dá para ser assim. Quando chega a fatura do cartão, você diz: como é que eu vou pagar isso? Como é que é isso? Quando o sistema ideológico começa a apresentar as contradições, diz: e aí? Como é que isso se sustenta? Então, eu quero deixar claro que essa minha palavra não é um desestímulo para que você seja medíocre ou que você se lance em desafios. Não é isso não. Mas minha palavra é que você se desestimule para não viver, ou seja, que você deixe de viver naquilo que Deus não está envolvido, naquilo que não faz parte de Deus e Deus não tem lhe chamado para viver. Deixa eu dar um exemplo. Davi, que está dizendo isso aqui, dizendo: olha, Senhor, eu não estou me envolvendo em coisas maravilhosas nem grandiosas mais para mim. Davi foi quem derrotou um gigante. Foi Davi que foi chamado para ser rei de Israel. Então, eu não estou dizendo para você deixar de querer ser o melhor profissional que você pode ser, de você querer que sua empresa cresça, de você querer passar em um concurso público. Eu não estou dizendo para você ser medíocre. Eu estou dizendo que você precisa se envolver naquilo que Deus quer que você se envolva. Sem dúvida, tudo isso que Davi viveu eram coisas grandiosas. Mas não eram grandiosas demais para ele, porque foi o próprio Deus quem chamou Davi para viver aquilo. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Eu me vejo hoje, quando Deus me fez um chamado para viver, servir a igreja e me dedicar ao ministério, eu disse: Senhor, isso é grande demais. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não saberia nem estar aqui, gente, falando isso que eu estou falando. Quem me conhece há mais tempo sabe. E hoje eu sei que eu estou aqui porque não é grande demais para mim, porque Deus me chamou para fazer isso. Então, eu quero deixar claro
diante dessa passagem aí, é que se Deus lhe chamou para fazer algo, meu irmão, minha irmã, ainda que seja grandioso demais aos seus olhos, ela não é grandiosa demais para Deus. E se Ele chamou, Ele vai capacitar você para fazer. Mas por outro lado, não se envolva naquilo que não vem de Deus para a sua vida, só porque tem lhe empurrado para ver isso, ou porque as pessoas têm lhe dito que é assim, quando você sabe que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida. Por mais que pareça ser maravilhoso, é demais para você, porque Deus não está nisso. Amém? O versículo 2, ele continua dizendo: de fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Davi, antes de chegar nesse estágio aqui, que é algo maravilhoso, essa ilustração, ele relatou tudo aquilo que ele deixou de viver. Ele deixou de viver um coração orgulhoso, de ter olhos arrogantes, de se envolver em coisas que Deus não tem proposto para a vida dele. E essa ilustração que ele usa é fantástica. Eu acho que é uma das melhores ilustrações que eu lembro da Bíblia nesse momento. Devem ter várias outras, todas elas são fantásticas, mas essa é profunda. Davi diz: minha alma é como uma criança recém-amamentada. Quem é pai e mãe aqui está na frente, vai entender melhor isso, né? Mas fala sério, quando teu filho, tua filha acabava de amamentar, estava lá deitado, tenta lembrar quem é pai ou mãe ou quem não é. Tenta imaginar aí quem já você conheceu, quando aquela cena, quando acaba aquele momento de amamentação, tu olha para aquela criança. Gente, ali é satisfação plena. Não tem problema, não tem ansiedade, não tem orgulho, não tem arrogância, não tem nada. Era para eu ter trazido uma foto de maluco. Esqueci. É algo muito profundo. É algo incrível. E Davi chega ao ponto de dizer que a alma dele era como uma alma de uma criança recém-amamentada. Ele não ansiava por mais nada naquele momento. Ele se encontrava preenchido, não por lei, mas ele estava satisfeito pela presença de Deus em sua vida. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é possível para a gente. Deus, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Amém? Isso é vontade de Deus para as nossas vidas. Em um mundo tão vazio, tão ansioso, viver satisfeito pode parecer utopia, loucura, mas para nós isso é real. Isso é promessa de Deus. Isso é vontade de Deus para as nossas vidas. O versículo 1 e 2, não sei se vocês notaram, mas eles são mais descritivos. Eles estão dizendo algo. Eles estão dizendo: olha, eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, eu não estou me envolvendo em coisas mais para mim. E o 2, ele fala como é o estado dele. E aí, quando a gente chega no versículo 3, ele traz exatamente a resposta de como isso é possível de ser vivido em nossas vidas. Que é talvez o que você está dizendo: poxa, Matheus, eu queria isso para a minha vida, eu queria que isso fosse real para mim. E aí é que o versículo 3, ele diz assim, o salmista termina dizendo assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O salmista, nesse versículo 3, traz a direção de como isso é possível de ser vivido em nossas vidas. Davi diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Tudo aquilo que o homem tem desejado desesperadamente, aí fora, paz, satisfação verdadeira, foi resumida em uma frase pelo salmista. Foi resumida em uma frase. Talvez você diga: Mateus, isso parece ser muito simplista.
Dizer que pôr a solução no Senhor Jesus é a solução para o drama mais profundo do ser humano. Eu digo, pode até ser simples, mas é a verdade. Essa é a resposta. Isso é a verdade. Eu não tenho outra mensagem para pregar aqui nessa manhã. Eu não tenho uma mensagem de um caminho milagroso a não ser o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem ao Pai a não ser por mim. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Essa é a mensagem que, infelizmente, boa parte da igreja tem deixado e tem se lançado em outras coisas, e por isso a gente tem visto o que a gente tem visto. Que a gente ore pela igreja. É nisso que eu creio, é isso que Deus chamou a gente para proclamar. Mensagem que é loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Para os gentios é loucura, isso é coisa de doido. Para os judeus é escândalo, porque eles não acreditavam em Jesus como Messias. Eu creio, meus irmãos, de forma profunda, que a obra realizada por Jesus, a morte e a ressurreição dele, é isso que garante a todo aquele que crê, é isso que vai garantir a paz que excede todo entendimento na sua vida hoje, e é isso que vai garantir sua vida eterna no porvir. É isso. Isso tem muito a ver com o que Deus falou comigo no texto que a gente meditou no grupo de vida que eu faço parte essa semana. A gente meditou em João 6, e a passagem de João 6, do 28 ao 29 especificamente, perguntam a Jesus: Jesus, o que é que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Às vezes a gente fica se perguntando: e aí, Jesus está querendo muito de mim, Jesus está querendo... De fato, Jesus tem muitas expectativas, gente, em nós. Ele quer nos usar, Ele quer usar a nossa vida para abençoar pessoas. Mas o início é aqui. O início e o fim é ver pessoas que se derramam e creem nele de todo o coração, que confiam em Jesus, que dependem de Jesus. E Deus me falou diretamente através desse trecho que por mais que eu precisasse fazer várias coisas para Ele, que eu estivesse sendo chamado para fazer coisas para Ele, em nome dEle, eu não podia esquecer que minha principal chamado era crer nele e me satisfazer nele de todo o meu coração. Porque se eu não estivesse vivendo isso, tudo seria em vão. Isso foi o que Deus falou comigo essa semana. O que é que Deus falou com você essa semana? Deus tem falado com você essa semana? E o salmista conclui, e eu vou concluir também. Ele diz assim: não só isso, ele não só dispõe sua esperança no Senhor, Israel, porque às vezes a gente tem a ideia de futuro, lá para frente, um dia. Ele diz: desde agora, Israel, hoje, Israel. Quer dizer que a nossa esperança, gente, ela precisa ser exercida hoje em Jesus, em meio a situações vividas hoje, na nossa vida real. Isso não é conto de fadas, isso não é imaginação, isso é vida. O que é que tem lhe afligido hoje? É o trabalho, é a família, é a doença. Coloque isso nas mãos de Jesus hoje. Amém? Amém. Essa semana eu me peguei andando muito ansioso, vou ser sincero para vocês, quanto aos rumos do país. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui também estão assim. Eu cheguei a ficar com medo, de verdade. Eu conversava com o Tati e dizia: e aí, como é que vai ser? Depois, e como é que vai ser criar o Malu? Se acontecer tal coisa, não vou falar aqui detalhes porque isso pode, partidarizar. Mas eu falando, e depois o Espírito Santo falou comigo, e por meio dessa passagem me confrontou ainda mais, dizendo assim: Mateus, se tua esperança está em Deus desde agora, isso não é motivo para você temer. Então, se você está com medo do que vai vir no final do dia, você precisa se voltar para o Senhor Jesus. Ainda que seja o pior do que você está imaginando, Deus, Ele continua cuidando da gente. Ele continua cuidando da gente. Me trouxe à memória: Moisés viveu sob a liderança de Faraó, José, Daniel sob a liderança de Nabucodonosor, Esther sob a liderança daquele rei horrível. Jesus, gente, era liderado por Pilatos, e foi Pilatos que condenou ele, e ainda assim a obra de Jesus foi cumprida. Então assim, descansa em Deus.
Vamos fazer nossa parte, vamos votar consciente, mas está tudo nas mãos do Senhor, gente. Deus não vai deixar de fazer nada por causa disso. E ainda que vem o pior. E além disso, gente, além do aqui ou agora, o melhor é que isso não acaba aqui. Deus prometeu que na eternidade a gente teria todas as promessas de vida eterna. 1 Coríntios 15, 19 disse, olha, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, se a nossa esperança em Jesus também só está para aqui ou agora, para resolver o meu problema, minha doença, e Deus quer agir em nossas vidas, mas se é só para isso, a gente também está muito aquém. Porque, na verdade, a nossa maior esperança é a eternidade. É a esperança que tem validade eterna, porque a obra que Ele realizou por nós nos garantiu vida eterna. Está consumado. A todo aquele que crê será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem mais como voltar atrás, a carne já perdeu, o inimigo já perdeu, o mundo já perdeu. Já perdeu. E se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Isso aqui, sem o Senhor, é grandioso demais para a gente, Pai. Mas com o Senhor, isso é possível. Está terminando agora aqui. E nós queremos, Senhor. Eu queria, Senhor, te pedir para que, se há alguém aqui, Pai, nesse momento, que deseja, conheço a vida de todos, não conheço, mas se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, essa manhã, todo mundo está de olho fechado, eu queria que você fizesse um gesto, levantasse sua mão, e dissesse assim, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Eu não quero pôr mais minha esperança em nenhum outro lugar. Se alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria também fazer um desafio aqui. Se há alguém aqui que está